Olá! Hoje nós vamos embarcar numa jornada intelectual absolutamente fascinante. Pensa bem, nós vamos destrinchar uma crítica educacional com mais de 1.600 anos que, por incrível que pareça, bate de frente com absolutamente tudo que o nosso sistema de ensino técnico atual valoriza e representa. Estamos falando da mente brilhante de Santo Agostinho e da visão transformadora dele sobre o que realmente significa aprender alguma coisa. Ignorar a subjetividade faz com que os conteúdos curriculares se tornem bigas desgovernadas. Imagina só as implicações dessa frase por um instante. Uma biga, sabe, aquele carro de guerra antigo puxado a cavalos, acelerando a toda velocidade, sem controle nenhum, sem rumo? É uma imagem muito forte. E isso nos obriga a fazer uma pergunta fundamental. Será que o nosso treinamento hoje em dia, que é super focado nessa parte técnico-profissional, está correndo rápido demais, mas perdendo completamente a alma no meio do caminho? Vamos para a primeira parte da nossa análise, aprendendo através da dor versus amor. Atrás de toda a grande teoria filosófica, normalmente existe uma experiência humana com a qual a gente consegue se identificar de cara. E no caso de Agostinho, tudo começou com um trauma de infância. Algo que muita gente que está acompanhando a nossa análise, infelizmente, vai reconhecer da própria época de escola. As memórias dele, que estão no famoso livro As Confissões, mostram um contraste absurdo. De um lado, o jovem Agostinho sendo forçado a aprender grego. O método era na base de terríveis castigos e crueldades, como ele mesmo descreveu com bastante amargura. O motor da sala de aula era o medo puro. E o resultado prático disso? Um bloqueio total. Uma repulsa pela língua. Mas olha só o outro lado, o jeito como ele aprendeu o latim, sem pressão externa, sem gente ameaçando. Ele conta que o aprendizado fluiu através de interações do dia a dia, brincadeiras, guiado só pelo próprio coração desejoso. Esse abismo entre as duas experiências escancara uma falha gigantesca na ideia de coagir alguém a estudar. Medo e dor até podem forçar a decoreba, claro, mas é a alegria e aquela vontade interior que realmente abrem a porta para aprender de verdade. E isso nos leva à nossa segunda parte, o limite das palavras. É que aquela experiência amarga de infância não virou só um rancor contra os antigos professores. A coisa foi além. Ela acabou gerando uma verdadeira crise sobre como nós adquirimos conhecimento na vida adulta dele, explorada brilhantemente na obra De Magistro, ou Sobre o Mestre. Agostinho simplesmente desafia a nossa intuição mais básica sobre a linguagem. A ideia central aqui é que as palavras, sozinhas, não têm o poder mágico de transferir uma verdade pronta e embalada para a cabeça de ninguém. As palavras não modificam as coisas, elas são só um alerta, um empurrãozinho de fora que nos instiga a ir atrás da realidade por conta própria. Pensa comigo, se a gente escuta palavras sobre um conceito muito complexo que nunca experimentamos, aquelas palavras não passam de ruído. É meio que uma ilusão moderna achar que o simples facto de ter um professor falando lá na frente do quadro garante que o conteúdo entrou na mente de quem está ouvindo. E aí a gente esbarra num baita enigma lógico. Bom, se as palavras por si só não transmitem a verdade diretamente, como é que o aprendizado autêntico realmente acontece na nossa mente? A resposta de Agostinho revira completamente o modelo educacional que a gente conhece hoje. Vamos entrar então na terceira parte, o verdadeiro mestre interior. Agora nós chegamos no coração dessa filosofia toda, um conceito que vira a dinâmica de poder da sala de aula de ponta cabeça. Para Agostinho, quem realmente ensina não é aquela pessoa segurando o giz. O ensino definitivo mesmo acontece através do mestre interior, que na visão dele é a luz divina que já mora lá no íntimo de quem está estudando. A teoria defende que aprender não é inserir dados mecanicamente num disco rígido vazio. Aprender é, acima de tudo, um despertar. O professor humano age só como um sinalizador. Ele dá aquele estímulo de fora para encorajar a pessoa a olhar para dentro e validar a verdade usando a própria inteligência. E a lindeza dessa conclusão fica perfeitamente resumida na fala de Adiodato, que é com quem Agostinho está conversando nesse texto. A frase dele bate na veia. As palavras servem apenas para estimular o homem a aprender. O verdadeiro ensino vem daquele que habita no interior. É uma mudança de perspectiva monumental, não acha? Quando a gente entende o aprendizado como uma jornada para dentro, o protagonismo volta totalmente para quem está aprendendo. É o resgate da dignidade humana no meio de todo esse sistema educacional. Indo agora para a quarta parte, uma pedagogia da alegria. Mas aí você pode pensar,
Como aplicar uma teoria tão profunda na vida real, no dia a dia? Pois é, Agostinho foi super prático ao aconselhar um diácono chamado Deogratias, que estava bem frustrado por não conseguir ensinar direito. Olha só como a visão dele já era super moderna, totalmente centrada em quem aprende. No passo 1, ele lança uma regra de ouro. O próprio educador precisa cultivar a alegria no que ensina. Se quem ensina está alegre, a fala flui, fica muito mais fácil de entender. É essa faísca que acende o interesse. No passo 2, ele fala que o ensino tem que se adaptar à bagagem de quem ouve, nada de modelo único para todo mundo. E para fechar, no passo 3, ele aconselha uma progressão bem intuitiva, sempre partindo do que é fácil e familiar até chegar no complexo e abstrato. É quase uma arquitetura da clareza mental. E isso ilustra brilhantemente a necessidade de a gente adaptar a metodologia. Agostinho orientou que, se você for ensinar um erudito, alguém super treinado em lógica e ciência, o foco tem que ser a sabedoria em si, respeitando a bagagem racional que a pessoa já tem. Agora, se a pessoa for um gramático, alguém que ama as letras e a retórica, a abordagem muda de figura. O foco tem que ir para a beleza literária, para a poesia do texto. Ou seja, a estrutura de ensino precisa se moldar, precisa se curvar para encontrar a realidade de cada indivíduo. O que nos traz para a nossa quinta e última parte, cuidado com as bigas desgovernadas. Trazendo essa sabedoria gigante de 1.600 anos, direto para os nossos dias atuais, os estudiosos de Agostinho faziam um contraponto duríssimo ao que eles chamam de ditadura da formação técnico-profissional. O que a gente mais vê hoje nas escolas e faculdades é um sistema desesperado por transferir habilidades mecânicas para o mercado de trabalho. E no meio dessa pressa, a subjetividade de quem aprende é ignorada. E pior ainda, entrega-se poder e conhecimento sem absolutamente nenhuma base ética. É a ciência esmagando a humanidade da coisa. Então, o ponto crucial da nossa análise toda é esse alerta aqui. Sem um despertar interior, o mero conhecimento técnico é uma biga desgovernada. Lembra daquela imagem impactante do começo? Habilidades super desenvolvidas sem um mestre interior, sem consciência de si mesmo e sem bússola moral não são sinônimo de avanço, são um perigo enorme. Um profissional que consegue construir qualquer tecnologia inovadora, mas não consegue refletir sobre o propósito ou os impactos disso no mundo, é exatamente isso, uma biga veloz, caótica e sem rumo. Tudo isso nos deixa com uma última pulga atrás da orelha. Será que a nossa educação atual, que é super técnica e focada 100% na eficiência, está de fato criando profissionais qualificados, mas perdendo de forma irremediável a alma da verdadeira compreensão humana? Vale demais a gente refletir sobre o nosso próprio tempo de escola, sobre aqueles momentos chatos de decoreba, os raros e incríveis instantes em que a gente se alegrou aprendendo, e se perguntar, onde é que o nosso mestre interior se escondeu nesse processo todo? O conhecimento autêntico está aí dentro, a gente só precisa criar um ambiente iluminado para deixar ele despertar. Muito obrigado por acompanhar a análise de hoje e até a próxima!